Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal de Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre mudança de mentalidade, investimentos, buscando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira, para assim vivermos de renda passiva. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o TRXF11, um fundo imobiliário que no último mês pagou um alto rendimento. Veremos o que ocasionou esse aumento de aproximadamente 62% nos seus rendimentos. Então eu convido você, principalmente você que está iniciando agora, a assistir esse vídeo e entender o que houve com esse fundo imobiliário especificamente deste mês de julho. Então vamos lá. Pessoal, e aqui já na tela do meu computador, direto aqui no Google, eu digitei TRXF11, relatório gerencial. E ao clicar aqui, na primeira opção, a gente já tem acesso às informações, relações com investidores. E nos interessa exatamente esta publicação aqui do dia 3/7, relatório gerencial TRXF11, ano 2026. Esse ano, desconsidere, está errado, é 2025. Eu já baixei esse relatório e vou abri-lo aqui na minha tela. E aqui está o relatório do TRXF11. E bem aqui, pessoal, relatório gerencial, junho de 2025. Descendo aqui um pouco, pessoal, nós vemos qual é o objetivo do TRXF11, né? É um fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. E se a gente sobe um pouco aqui, a gente vê quem são essas grandes empresas, né? Temos aqui o Pão de Açúcar, o Açaí Atacadista, o Carrefour, o Grupo Mateus, a Leroy Merlin e a Obra Max. Ele iniciou ali suas atividades em 2019. Ele sempre divulga os rendimentos no último dia útil de cada mês, ou seja, no dia 30/6, ele anunciou o pagamento dos proventos para o mês de julho. E o pagamento ocorreu no 10º dia útil do mês que nós estamos, julho. Mais especificamente, foi o dia 14 que ele realizou o pagamento. Ele é um fundo ali que possui 185.118 cotistas, dos quais eu sou um. O valor patrimonial da cota é de R$ 103,85, porém o mercado está negociando a R$ 102,65. E eu quero chamar a atenção, pessoal, para esta informação. Rendimento do mês, R$ 1,51. Dá ali um yield de 1,47% ao mês. É um baita de um yield, 1,47% ao mês. Quando as pessoas me perguntam qual é o meu objetivo ao investir em fundos imobiliários, que renda eu busco obter, eu sempre respondo que busco uma renda de pelo menos 1% ao mês. Para que eu atinja esse rendimento, eu preciso investir o meu dinheiro em vários segmentos. Então eu preciso estar investindo em fundos de papel, que com a Selic lá nas alturas, o rendimento, o retorno é maior. Preciso também ter os fundos de tijolos, que me dão mais segurança. Então eu vou juntando ali, né, pegando fundos de qualidade, com bons retornos e que também sejam seguros, para buscar aquela média de 1%. E como nós vimos ali, o TRXF11 entregou
somente no mês passado 1,47%. Por que será que isso aconteceu? Vamos olhar. Então, pessoal, aqui no Investidor 10, olhando ali a parte de proventos, eu busquei ali somente o TRXF11. E como nós podemos ver, eu tenho 100 cotas deste fundo imobiliário. Então, o que nós observamos aqui? Que lá em fevereiro ele pagou 93 centavos por cota, em março também 93, abril igualmente, maio igualmente, junho também 93 centavos por cota e agora no dia 14 de julho ele pagou R$1,51 por cota. Daí, quem está entrando na bolsa agora, quem está iniciando a sua vida de investidor nos fundos imobiliários, tem que estar atento a uma lei. Que lei é essa? Todos os fundos imobiliários são obrigados a distribuírem, no mínimo, 95% de todo o seu lucro apurado semestralmente. Então, o que nós vemos aqui, pessoal, é que o TRXF11, tinha um lucro acumulado e no final do semestre ele fez essa distribuição, assim chegando a R$1,51 por cota. Então, muito cuidado com isso. Às vezes você vem, olha o relatório, vê que o fundo distribui um valor bem elevado e pensa que todos os meses ele vai entregar aquele mesmo valor, aquele mesmo resultado, aquele mesmo retorno. E não é bem assim. Se não, vejamos. Voltando aqui, pessoal, ao relatório, nós vemos aqui que há um destaque fazendo referência à distribuição mensal, aonde ele diz que R$1,51 por cota, que representa um yield de 1,47%. Esse pagamento foi realizado no último dia 14/7 a quem tinha cotas no dia 30/6. Quando a gente desce aqui mais um pouquinho, pessoal, olha o que tem. O guindaste de distribuição segue entre 90 e 93 centavos por cota até dezembro de 2025. Então, o valor que ele vai distribuir no próximo mês e no mês subsequente, assim sucessivamente até dezembro, está entre 90 centavos e 93 centavos. E quando descemos mais um pouco no relatório, aqui nós temos a explicação. A distribuição de 1,51 por cota foi mandatória para que cumpríssemos com a regra de distribuição de 95% do resultado dentro do semestre. Estão vendo, pessoal, a importância de ler, estudar e acompanhar os relatórios? Eu, quando comecei a investir em fundos imobiliários, caí nessa casca de banana. Eu olhei e vi que um determinado fundo imobiliário entregou um baita de um resultado. E eu, sem experiência, sem conhecimento, comprei aquele fundo imobiliário. E grande foi a frustração quando, nos meses seguintes, o rendimento baixou. Daí, eu comecei a estudar e a analisar antes de sair comprando ou colocando o meu dinheiro de qualquer forma. Isso quer dizer que o TRXF11 é um fundo imobiliário ruim? Não, de maneira alguma. Nós só precisamos entender como é que funciona e qual é a dinâmica de distribuição dos rendimentos dos fundos imobiliários. Quando a gente vem aqui no Google e coloca Lei de Distribuição de Rendimentos dos FIIs, ele afirma o que nós já lemos ali no relatório do TRXF11. Então, quando a gente volta aqui no Investidor 10, nós vemos que o que aconteceu aqui foi somente a distribuição dos lucros que ainda estavam em caixa no fechamento do semestre. E se nós observarmos um pouco mais abaixo, nós vemos que isso também aconteceu no fechamento do semestre do último ano. No dia 15 de janeiro, eu só tinha 20 cotas, mas ele vinha pagando
pagando 93 centavos e nesta data ele pagou R$ 2,50 por cota. Então, pessoal, nós agora entendemos o que aconteceu. Então, cuidado ao olharem o relatório e ver uma alta distribuição, examine para ver o que de fato está acontecendo. Então, pessoal, o que eu queria chamar a atenção era para isso. Ele é sim um bom fundo, ele possui ali dinheiro investido em 70 imóveis, com 23 inquilinos, ou seja, é bastante diversificado, e esse seu portfólio está ali distribuído em 12 estados. Um bom fundo, mas o meu alerta é para isso aqui, ó. Se você se detiver somente a este número, sem entender por que ele está ali, o que aconteceu, pode ser que você não logre êxitos. O desavisado pode simplesmente olhar o rendimento do mês passado e comparar com o deste mês e verá ali, uau, houve um crescimento de 62% nos pagamentos de rendimento. E daí ele passa a acreditar que nos próximos meses receberá este mega rendimento. No entanto, como nós vimos, não é isso que aconteceu. Simplesmente o que houve foi uma distribuição dos lucros conforme a lei determina que seja feito semestralmente. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje era isso, para ficarmos atentos, espertos e entendermos o que o número que está ali exposto no relatório significa ou quer dizer. Ademais, bom investimento a todos, obrigado por terem assistido esse vídeo e nos vemos em breve. Até mais!